Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Olá, pessoal. Deixa eu pôr um pouquinho mais de luz aqui na minha tela. Olá, muito boa noite. Que gostoso essa live aqui. Tanto no YouTube quanto no Instagram. Muito legal estar aqui essa noite. E um tema super importante, um tema que a gente escuta o tempo todo aí alguém dizer, né? Me sinto compulsiva e tal. E aqui em Curitiba tá um dia muito quente. Tô até meio assim, né? Suando. Apesar de ar-condicionado não resolve muito, porque, enfim, a gente não está acostumado aqui com esse calor todo, mas tá um dia muito gostoso, um dia, enfim, que a gente preparou muita coisa legal. Passei o dia no IPCAC, preparando tudo que a gente vai colocar no método, enfim, então foi um dia cheio de novidades, cheio de coisas positivas aí nesse dia e estamos aí para mais uma live. Na semana passada a gente não teve live aqui no Instagram, mas no YouTube a gente teve a aula online, né? Não sei quem assistiu. Quem não assistiu tem até hoje, meia-noite, para assistir, que a aula online da semana passada vai ficar disponível até mais hoje, até meia-noite. Então, quem não assistiu ainda tem essa última oportunidade aí de chegar na aula online, lá, tá lá no site, priscilalaitner.com.br/método. A aula online tá lá para quem não assistiu. Os links também estão aqui na bio do Instagram, estão na própria live que tá no YouTube, pessoal do YouTube que tá perguntando, a aula online tá disponível também no YouTube até hoje, meia-noite, tá? Então, enfim, vamos começar essa live tão gostosa, um tema tão interessante e cheio de possibilidades aí da gente pensar, repensar, e sempre no meu estilo aí de trazer provocações na área do comportamento alimentar, para que também cada um vá se aproximando dessas novas ideias, vai se aproximando aí, né, de uma relação melhor com a comida. Isso é muito legal, é isso que faz o meu trabalho valer a pena, eu poder trazer mais informação, eu poder falar mais sobre comportamento alimentar, porque parece que a cada dia mais eu escuto as pessoas falarem: eu me sinto compulsiva, eu perco o controle com a comida. Então, há uns anos atrás, eu vou pegar assim 5 anos atrás, eu escutava isso muito menos do que eu escuto hoje no ambiente geral, assim, né? Não sei se vocês se dão conta disso também, mas parece que por vários motivos que a gente vai conversar, as pessoas se sentem cada vez mais compulsivas. E não é só com a comida, né, gente? Vamos combinar que as pessoas também estão muito compulsivas pela tecnologia. Teve um vídeo meu falando sobre a era digital, né? Então, hoje é uma área crescente aí dos exageros, né? As compulsões. Tanto é que eu dou um curso em São Paulo e lá em Natal que se chama Clínica das Compulsões, em que a gente fala todo tipo de compulsão. Eu, claro, falo muito das compulsões alimentares, do comportamento alimentar, mas é realmente uma tendência aí das pessoas estarem cada vez mais compulsivas, cada vez com mais dificuldade aí de lidar com algumas coisas, né? E a compulsão, ela sempre é a pontinha do iceberg, a compulsão nunca é, enfim, o problema, ela geralmente é consequência de algo. Então, claro que é super necessário esse tema hoje, né? Super importante, super pertinente a gente falar sobre se sentir compulsiva. Claro que eu vou trazer muito para a área alimentar, mas você pode aplicar, na verdade, isso a qualquer âmbito, né? Tem aquelas pessoas que são muito compulsivas por trabalho. Você conhece alguém assim? Me conta, vocês conhecem? Sim, a gente
Tem muitos tipos diferentes de compulsão e claro que o movimento compulsivo, né, eu espero que vocês possam entender hoje um pouco mais aqui comigo, que realmente ele tem a ver com uma dinâmica que está estabelecida, né? E essa dinâmica, ela é muito afetiva, ela é muito emocional e ela tem muito a ver com como a gente lida com tudo que está acontecendo na nossa vida. Então, eu até coloquei uma frasezinha nessa semana que passou, uma laranjinha, não sei se vocês viram, muita gente viu, muita gente comentou comigo, né, sobre a sensação de perder o controle para a comida ser uma resposta muito normal, uma resposta extremamente óbvia frente a restrições, frente a dietas, frente a realmente restrições, quaisquer elas que sejam. Né? Então, muita gente me falou, isso acontece comigo, isso acontece comigo, isso acontece comigo. Sim, porque realmente é toda a questão do comportamento alimentar e da relação com a comida que não vai bem, né? Então, a verdade é que hoje muita gente se sente compulsivo. Parece que só aumenta a cada dia a quantidade de pessoas. Repare em você, né? Será que hoje, se você se sente compulsivo hoje, será que é igual a como era, sei lá, há uns anos atrás? Será que você tem a mesma sensação de estar compulsivo do que estavam anos atrás? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas a tendência é que sim, né? Então, claro que tem algo que eu preciso esclarecer aí como uma profissional que trabalha com isso, que a compulsão, principalmente a compulsão alimentar, ela é uma doença, né? Diagnóstico, DSM-5, CID-10, 11, enfim, ela é um diagnóstico. Mas muitas pessoas se dizem se sentir compulsiva. E quando a gente fala assim, eu me sinto compulsiva, quer dizer que eu tenho uma compulsão alimentar? Não. Você pode se sentir compulsivo e isso ser muito subjetivo, né? Porque para você ter uma compulsão alimentar, você precisa preencher alguns critérios diagnósticos, alguns critérios que a gente entende como estabelecidos para a gente caracterizar realmente que você tem uma compulsão alimentar. Então, nem todo mundo que se sente compulsivo tem uma compulsão. Embora várias pessoas façam autodiagnóstico, né? Eu não recomendo, obviamente, se você tem dúvidas, se você sente que pode ser que você tenha um transtorno de compulsão alimentar, é super importante que você procure um profissional, né, para poder fazer esse diagnóstico, um profissional capacitado, de preferência na área dos transtornos alimentares, para que possa fazer um diagnóstico com você, tá? Não dá para você sair se autodiagnosticando compulsivo alimentar, porque tem vários critérios que precisam ser atendidos. Mas, entendido que nem todo mundo que se sente compulsivo, vocês entenderam isso? Nem todo mundo que se sente compulsivo realmente tem uma compulsão alimentar. Entendido isso, vamos falar que aquela pessoa que também se sente compulsiva, ela tem um sofrimento, né? Não importa se preenche critério, se não preenche critério, existe um sofrimento, mesmo que a compulsão seja muito subjetiva, né? Mesmo que seja uma compulsão que está muito mais na sensação de perder o controle do que realmente ter um diagnóstico, ter uma compulsão lá escrita, né? Propriamente dita, preenchendo os critérios. Mas o sofrimento ele é igual, né? Se é uma compulsão ou se tem uma compulsão mais subjetiva, né? Uma sensação disso, o sofrimento pode ser muito igual. Eu costumo sempre dizer que a sensação de se sentir compulsivo é como se você pudesse nadar num mar de culpa, porque toda pessoa que se sente compulsiva, geralmente, quase todo mundo relata que se sente muito permeado num mar de culpa. E por que essa culpa
começa a aparecer aí, né? Quando a pessoa se sente compulsiva? Justamente porque não existe como você colocar a compulsão, a sensação de perder o controle nessa dinâmica que eu vou tentar explicar para vocês, né? Eu vou tentar explicar qual que é a dinâmica do se sentir compulsivo. Mas não tem como a gente colocar toda essa dinâmica e não cair na culpa, né? Porque a culpa, ela tá aí presente porque a pessoa sente que ela tem o poder ou que ela deveria conseguir parar isso, né? E na verdade ela pode, mas ela só tem um caminho possível para parar as compulsões ou o movimento compulsivo. E não é tentando controlar, né? Não é tentando fazer um movimento de controle, porque se a compulsão é o descontrole, o extremo oposto, né, o polo oposto é o extremo controle, e daí a pessoa fica oscilando entre controle, descontrole, controle, descontrole, e quanto isso continuar sendo um ciclo, nada se pode fazer a não ser repetir esse ciclo. Faz sentido, gente? É legal que vocês estejam pensando um pouco nisso, mas também pensando em como vocês se veem, né, em relação a esse ciclo aí de compulsão, enfim. Será que você percebe em você que existe uma tentativa de controlar e existe o descontrole? Geralmente essas duas coisas, elas estão juntas, né? Elas estão ali andando nesse ciclo que não para, um ciclo. Eu um tempo atrás escrevi uma frasezinha, ela é muito linda, quem sabe eu até reposto ela qualquer hora dessas, que o ciclo compulsivo, ele é um ciclo de dor, ele é um ciclo de sofrimento, porque não se consegue parar. É quase como se você estivesse vendo que a coisa vai mal e você não consegue frear, você não consegue parar. E é isso que muitas pessoas relatam, mesmo aquelas que não têm um diagnóstico de compulsão alimentar. Os movimentos compulsivos podem estar presentes em qualquer pessoa, que eles dependem dessa dinâmica. Essa dinâmica eu vou explicar, mas enfim, vamos tentar entender um pouquinho mais. Eu vou tentar explicar com um exemplo. Qual que é a resposta mais normal que as pessoas têm frente à compulsão? Quando a pessoa tem um episódio compulsivo ou ela se sente compulsiva de alguma forma, qual que é a resposta normal? O que as pessoas geralmente fazem? Elas tentam controlar. Então, quando as pessoas lá, elas exageram, né? Elas têm uma compulsão, elas sentem que estão compulsivas, ou que exageraram, o movimento mais comum é o tentar controlar, é o tentar restringir, é o tentar compensar, é o tentar começar uma nova dieta, né? Então é isso que acaba sempre acontecendo. É exatamente aí que mora o problema, porque pode não parecer, mas isso está fazendo parte dessa dinâmica aí que eu tô tentando explicar. Eu vou contar para vocês uma história que na verdade ela é muito engraçada. É uma amiga, eu vou chamar de Joana. Joana, ela é uma amiga muito querida, e depois eu respondo. A Joana é uma amiga muito querida, e ela falou. Pessoal, podem mandando os comentários que daqui a pouco eu já respondo, tá? Só para não perder meu fio da meada aqui, porque eu perco fácil. Então a Joana, ela é super querida, mas há um tempão atrás eu fui sair com a Joana e a gente foi. Era um sábado bonito em Curitiba, é difícil ter aquele sábado céu de brigadeiro, e era um sábado céu de brigadeiro, tava quente, assim, que nem hoje tá, que a gente tá meio suado, assim, né? E eu saí para almoçar com a Joana. E ela me contando que ela teve, na noite anterior, na sexta-feira, ela teve um descontrole, né? Então ela me conta que ela foi comer pizza com a família na sexta-feira à noite e ela não resistiu e ela comeu mais do que devia e que ela exagerou e que
aquilo tinha sido demais, que ela se sentiu perdendo o controle frente àquela pizza, que para ela era muito bom, né? E que estava um clima gostoso com a família e que ela exagerou. Então ela estava com isso muito, 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 muito na cabeça dela. Então ela se mostrou culpada, ela estava triste, enfim. Ela estava sentindo isso tudo, né? Nessa época eu já trabalhava com comportamento alimentar, já faz uns anos isso. Se a Joana depois for assistir a Joana for assistir essa live, ela vai dar risada, porque naquela época ela não me levava muito em consideração, sabe? Sabe, casa de ferreiro, espeta de pau, só que era com a amiga, né? Mas enfim. E daí ela não me levava muito em consideração, ia tentando falar para ela que tava tudo bem, que enfim, que isso acontece. E nesse almoço ela pediu uma salada, e era uma salada pequena, inclusive. E eu olhando para ela e falei: poxa, Joana, você vai. Tudo bem que você está se sentindo culpada, vamos tentar trabalhar isso, mas né, você não tomou café da manhã, você vai comer só uma salada. Ela disse que ela tinha que comer leve, né? E eu tentava explicar como que as coisas funcionam. E ela dizia assim: não, mas eu nem tô com muita fome, eu ainda tô me sentindo estufada. E, claro, uma baita de uma desculpa dela, né? E ela não tava com muita fome, então ela comeu a saladinha. E eu até brinco que ela não me deu nenhum crédito praticamente naquela época. Hoje, Joana é, assim, comportamento alimentar lindo de se ver, né? Mudou completamente, né? Porque Joana tinha uma compulsão alimentar, mas enfim. E daí o que aconteceu? Mais à tarde, assim, mais à noite, ela me ligou, né? Na verdade, ela me mandou uma mensagem e falou assim: Pri, de novo, eu cheguei em casa, fiquei nervosa porque eu briguei com a minha mãe e eu entrei na cozinha e comi tudo que eu encontrava. Então não adiantou nada porque eu tentei me controlar e não deu certo, eu perdi o controle com a comida. E ela sofria bastante ali me contando, né? Que exagerou e que ela sentia que tudo fugia ao controle dela. Né? Então repare que a Joana, né? O que estava acontecendo com a Joana? A Joana tinha tentado, como muitas pessoas que exageram, que têm movimentos compulsivos, ela tinha tentado restringir, ela tinha tentado comer pouquinho, ela tinha tentado compensar o exagero que ela acreditou ter na noite anterior, né? E em nenhum momento ela lidou com as emoções que estavam presentes ali, né? Ela não lidou com a culpa e ela não lidou com toda a ansiedade também que estava presente na alimentação dela. Ela fez um movimento restritivo, ela fez um movimento de ir na direção do controle. Então eu vou controlar em vez, né, de lidar com tudo que estava acontecendo. Então, na sexta-feira ela teve um descontrole, segundo ela, que ela teve todo esse sofrimento, e no sábado ela tentava controlar. Coisa que no caso da Joana não durou muito, porque olha o que aconteceu. Logo depois, no mesmo dia que ela comeu aquela saladinha assim, pequenininha, ela teve um descontrole de novo. E eu não sei se vocês estão entendendo, né? Se isso que aconteceu com a Joana já aconteceu com alguém aí que está me ouvindo, ou que vai me ouvir, né? Deixa a mensagem aí se isso já aconteceu com vocês. Então, realmente acaba tendo esse movimento de ora exagerar, ora tentar controlar. E isso vira um ciclo, né? E esse ciclo, claro, ele pode ser mais intenso para algumas pessoas, ele pode ser menos intenso para outras pessoas, mas ele acontece de uma maneira geral. Por quê? Porque essa é a resposta biológica do nosso corpo. O nosso corpo não entende que Joana, vamos pensar, o corpo da Joana não entende que ela de repente resolveu
parar de comer e no dia seguinte lá, que foi no sábado, e que ela ficou restringindo a alimentação. O corpo da Joana não entende, a mente da Joana não entende que ela está escolhendo não comer. O nosso corpo vai gritar. E como que o nosso corpo grita? Quimicamente, né? Quem já me ouviu falar em outros vídeos sabe, o nosso corpo grita quimicamente, neuroquimicamente. Porque quanto mais o ciclo restritivo compulsivo está presente, mais e mais ele vai ficando intenso. Então, algumas pessoas começaram lá na história, que tipo a Joana, né? E que foi uma sexta-feira e que ela exagerou e no dia seguinte ela comeu a saladinha e daí ela teve um outro exagero. Então começa às vezes de uma forma mais leve, mais sutil. E quanto menos a pessoa lida com o que ela está sentindo, quanto menos a pessoa se apropria, né, de tudo que está por trás, seja do controle, seja do descontrole, isso vai acabar intensificando. E se a pessoa tem uma tendência a ter um transtorno alimentar, porque, claro, o transtorno alimentar não é assim, né? Fiz uma dieta, tive. Tem que ter uma tendência, tem que ter aí vários fatores que a gente chama de fatores precedentes, né? Não é tão simples assim. Tem que ter uma caminha pronta, digamos assim, né? E no caso da Joana foi isso, né? Um tempo depois ela realmente desenvolveu compulsão alimentar. Por quê? Porque começou de uma forma leve e aos poucos foi intensificando. E quanto mais ciclos se faz, mais fora de controle as pessoas se sentem. Então, quanto mais se tenta restringir, né, compensar, mais se gera um movimento compulsivo. E esse é um dos grandes fatores aí de que as dietas e toda a mentalidade de dieta, ela não funciona no tratamento de comportamentos alimentares desviantes, né? A gente não trata alguém que tem transtorno alimentar com dieta, justamente porque dieta é uma restrição. Faz sentido para vocês? Eu sei que às vezes eu bato muito na tecla da não dieta, mas realmente esse é um ponto chave aí, um ponto de clique, porque se a pessoa tenta resolver a compulsão alimentar, ou mesmo que não seja uma compulsão, mesmo que seja um episódio compulsivo, fazendo uma dieta, que é a famosa dieta de segunda-feira, né? Geralmente final de semana há o exagero e na segunda-feira se tenta compensar. E daí quando se tenta compensar e quando se tem esses movimentos aí restritivos, esses movimentos que na verdade estão fazendo parte de todo uma dinâmica, a tendência é que isso cicle, a tendência é que isso continue a se intensificar. Eu não sei se isso está fazendo sentido para vocês, eu espero que sim, né? Porque quando a gente fala de compulsão, às vezes pode parecer que o caminho óbvio, pelo menos para algumas pessoas, é tentar controlar. E o caminho, na verdade, não é esse, porque o descontrole está sendo uma consequência de uma dinâmica que está aí. E vamos falar agora da dinâmica emocional, né? Que tem muito a ver com o fato das pessoas não sustentarem algumas emoções, né? Então, às vezes, algum episódio compulsivo pode ter origem na própria dificuldade de sustentar. Por exemplo, a ansiedade, por exemplo, a tristeza, né? Então, tem pessoas que, ao se deparar com algum sentimento, né, ou com alguma situação que elas não dão conta, às vezes é até meio inconsciente isso, elas não percebem que elas não estão dando conta daquilo, que elas não dão conta daquilo, e elas acabam fugindo, é um movimento de esquiva, né? Então, em vez delas lidarem com aquilo que está acontecendo, né, elas fazem um movimento de ir para algo que as distraia, que as tire daquele contato, que pode ser a comida, mas que também é o mesmo movimento, por exemplo, para abusos de álcool, abuso de drogas, ou qualquer outro movimento muito compulsivo, né? Então, quando se sente sem controle, né, sem realmente
conseguir sustentar aquilo, faz um movimento de esquiva, um movimento de fuga, e esse movimento aí ele pode ser muito prejudicial. Qual que é o caminho aí, Priscila? O caminho é fácil, o caminho é simples, vamos dizer assim. O caminho é simples, não é fácil. O caminho ele é bem simples. É sustentar o que você está sentindo. Então, se você está sentindo algo que é desconfortável, como toda a gente sente, né? A gente vai tentar lidar, a gente vai tentar ganhar repertório, a gente vai tentar ganhar sustentação, a gente vai tentar ganhar corpo para lidar melhor com as coisas que acontecem na vida, enfim. E não acabar tendo esses movimentos de esquiva, esses movimentos de fuga, esses movimentos que nem sempre são muito bacanas, que nem sempre são, enfim, o melhor caminho para lidar com isso, né? Então, quando a gente fala de compulsão, tem toda essa dinâmica que ela é emocional sempre, né? Sempre. E ela tem essa dinâmica aí do tentar controlar, restringir, enfim. Se eu tenho uma sensação de descontrole, se eu tenho compulsão, o que eu devo fazer? Enfim, você deve procurar um tratamento. E a base do teu tratamento ela vai ser psicológica. Provavelmente você também vai precisar de um nutricionista, talvez você precise também de outros profissionais, mas basicamente a essência do tratamento é psicológico. Por que, Priscila? Você pode estar me perguntando, mas por que, Priscila? Porque é preciso trabalhar tudo que está por detrás da compulsão, do movimento compulsivo. Não só esses sentimentos, mas talvez coisas mais profundas, né? Lembra sempre da metáfora do iceberg. Eu costumo sempre dizer que o comportamento alimentar, que os transtornos alimentares, os episódios compulsivos, dá para se dizer que são a pontinha do iceberg, né? Então lá na pontinha é aquilo que é visível, é aquilo que está no comportamento, mas o que está submerso, né? O que está por baixo d'água realmente é aquilo que está sustentando. Então não adianta ficar olhando só para a pontinha e tentar resolver aquela pontinha, tentar arrancar aquela pontinha de lá, porque você vai ter que lidar com tudo que está lá embaixo. E tudo que está lá embaixo pode ser, enfim, algo nem tão difícil assim, pode ser algo que consiga desenroscar, pode ser algo que dê para lidar com o tempo, mas pode ser algo também muito intenso, pode ser algo também muito difícil, pode ser algo que não é tão simples assim de lidar, né? Então, o caminho para lidar com a compulsão, ela é realmente fazer as pazes com a comida, sustentar as emoções, né? Lidar muito com a mente, com a ansiedade e não tentar loucamente controlar-se. E muito menos fazer uma dieta, né? Porque a dieta alimenta o ciclo restritivo compulsivo. Se vocês entenderam só isso, só essa questão, né, com a historinha da Joana, com tudo que a gente falou aqui, se vocês entenderam só esse dado aí, né, que é preciso parar o ciclo restritivo compulsivo, mas no polo da restrição, é parar de restringir, que você vai quebrar esse ciclo, que você vai conseguir parar de ficar dando voltas aí e claro, para parar a restrição, né, para sustentar isso, vai ter que lidar com as emoções, vai ter que lidar melhor com a comida, vai ter que lidar melhor com o que tá rolando e vai ter que, claro, fazer as pazes com aquilo que tá acontecendo. Puxa, qual que seria a melhor solução para Joana nessa história aí que aconteceu há um tempão atrás? Seria ela ter lidado diferente, ela não ter tentado restringir. Ela exagerou, ok. Então, se você teve um momento de exagerar, se você teve um momento de perder o controle, eu acho que a grande dica aí é sustenta. Sustenta, porque se você perdeu o controle com a comida, a melhor coisa que você pode fazer é sustentar aquilo que está acontecendo com você, né? Aquilo que está batendo lá dentro de você. Não tentar restringir, correr para uma dieta ou tentar fazer que nem a Joana que comeu uma saladinha no dia seguinte, né? Então, movimentos compensatórios, movimentos restritivos, eles vão intensificar ainda mais. Então,
não é esse o caminho. Se isso tá fazendo sentido para vocês, eu espero, assim, né, de coração, que vocês saiam pelo menos dessa live com isso, levem isso para vocês, né? O que a Joana tinha que ter feito? A Joana tinha que ter seguido a vida dela, tentando sustentar melhor as emoções, tentando lidar melhor com tudo aquilo que estava batendo lá. Coisa que ela veio a fazer uns anos depois. Mas tudo bem, né? Então é isso. Se você tiver um exagero, quem é meu paciente me escuta muito falar disso, né? Você exagerou, ok, sustenta. Sustenta o exagero, sustenta o que você está sentindo, se pergunta o que estava rolando, o que estava batendo, né? Não faz um movimento de restrição, mesmo que seja inconsciente, porque tem pessoas que às vezes não percebem que estão fazendo movimentos compensatórios, né? Às vezes, mas é porque eu não tô com fome. A Joana deu essa desculpa lá pra mim. Eu não tô com fome não, tô meio estufada de ontem, né? Tudo isso era uma desculpa na cabeça dela para continuar fazendo o movimento restritivo, né? Continuar compensando aquilo que tinha acontecido. Então, muitas vezes, a gente vai ter que fazer realmente movimentos difíceis, que é sustentar. Né? Aconteceu isso, exagerei. Ai, meu Deus, qual que é a primeira resposta que vem aí na cabeça de alguns? Vou ganhar peso. Né? Calma, né? Primeiro, se resolve a dinâmica compulsiva. Depois, bem depois, quando tudo estiver ok, vai se pensar em peso, vai se pensar em outra coisa. A gente não tem como trabalhar na perda de peso e resolver a compulsão alimentar ao mesmo tempo. Tá? Então, isso também é uma segunda dica aí, né? Segunda, terceira, enfim. É um segundo comentário aí que tem a ver com o que as pessoas às vezes buscam, porque tem pessoas que estão acima do peso e se sentem compulsivas, e daí elas querem resolver tudo de uma vez, né? Daí elas querem se sentir menos compulsivas, elas querem resolver a compulsão alimentar, mas elas também querem perder peso. Então, elas também querem fazer uma dieta, né? Isso vai acabar não funcionando. Não vai funcionar. Pô, vai por mim que não vai funcionar. E na verdade, quando a gente tira o foco da perda de peso e resolve a compulsão, a tendência natural é que o peso volte ao normal para o corpo. O corpo sempre vai buscar estar saudável. Se a mente está em equilíbrio, a relação com a comida tá boa, né? Se você está conseguindo sustentar e lidar, tá se conectando com o seu corpo, tá cuidando do seu corpo, a tendência é naturalmente encaminhar para o saudável. E aí o saudável não é o saudável número na balança, não é o saudável tamanho de jeans, né? É o saudável real daquele corpo, né? Eu sempre falo de saudável aqui, tentando desmistificar um pouco o que é saudável, porque algumas pessoas fazem umas confusões, né? E que, na verdade, só reforçam um saudável preconceituoso, né? Então, se vocês saírem daqui com essa ideia, né, que o caminho é fazer as pazes com a comida e não tentar loucamente controlar-se, provavelmente vocês vão ter uma relação mais leve, mais fluida com a comida, com até mesmo os próprios momentos em que você acaba recorrendo à comida para, enfim, sustentar algo que você não está sustentando de outro jeito. Né? Então, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, a hora é agora. Eu vou comentar um pouquinho sobre o método. E se alguém tiver alguma pergunta aí para mandar disso tudo que a gente falou, né? As pessoas que estão dizendo que estão caindo, gente, eu não tenho o que fazer. Eu acho que é esse horário que eu faço live, que é um horário meio sobrecarregado. Eu não tenho muito o que fazer, tá? É o problema do Instagram, acho. Não é o problema comigo, acho. Né? Se alguém puder me ajudar, me manda depois um direct. Mas, enfim, não tenho muito o que fazer. Então, mandem as perguntas aí, né? Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu vou comentar aqui hoje, meia-noite. Na verdade,
11h59, a gente vai fechar as inscrições, né? Vão terminar as inscrições do método. E o método tá sendo assim, essa coisa incrível, essa turma tá incrível. E eu tô muito, muito, muito feliz. As aulas já estão lá, né? As aulas do módulo 1. Para quem não assistiu a aula online, que eu falei um pouco sobre mentalidade de dieta, que eu falei como lidar com a alimentação, né? Que passos que eu entendo que é o melhor tratamento aí para melhorar a relação com a comida, melhorar a relação com o corpo, também tem hoje até as 11h59 para assistir. Tá lá no meu site, priscilaleitner.com.br/método. Quem tá no Instagram pode entrar lá no link da bio, e quem tá no YouTube tá só procurar lá nos vídeos que tá lá disponível aula online, tá? Então, na aula online eu explico sobre o método e o método ele é um projeto aí para tentar ajudar pessoas que têm uma relação problemática com a comida, que muitas vezes não conseguem lidar, não conseguem mudar o comportamento alimentar, não conseguem lidar com as emoções. Então ele é uma forma aí de eu expandir esse meu trabalho aí tantos anos, né, na área do comportamento alimentar. Eu tento, claro, trazer muita informação aqui, ajudar pessoas, né, que às vezes me mandam mensagens desesperadas, né, ou mandam mensagens para o IPCAC. Para quem não sabe, eu tenho um instituto que se chama Instituto de Pesquisa do Comportamento Alimentar de Curitiba, e o IPCAC, ele atende muitas pessoas, às vezes tem pessoas que vêm de outros estados para fazer atendimento no IPCAC, né, de transtorno alimentar, comportamento alimentar bagunçado, né, o comer transtornado, e claro, a gente não consegue atingir mais, né, a gente não consegue ajudar mais pessoas, e esse canal, ele é a minha forma de ajudar, e o método é uma outra forma, né, algo que eu preparei com muito carinho aí, e tá assim, no forno, quentíssimo, e tá muito bacana. Hoje eu revisei aí as aulas, tá tudo lá, tá tudo bonitinho. E para quem tem interesse, as inscrições vão até hoje às 11h59. Então, daí a gente fecha e daí eu vou me dedicar a essa turma, e quem sabe mais pra frente, sem data ainda, não tenho muita previsão, porque, enfim, esse ano eu vou estar em Harvard, vou estar em Natal, eu vou estar em vários lugares aí dando aula, e vai ser um ano muito intenso pra mim. Não sei se eu vou conseguir abrir uma outra turma mais pra frente, mas tomara que sim, né? Tomara que sim. Então, como não tivemos comentários, não sei se mais alguém quer comentar, nós vamos encerrar por aqui. Gente, se você tem qualquer dúvida, quer trocar uma ideia, tô super disponível, adoro receber mensagens, me manda o que você achou. O pessoal que tem pedido temas, eles estão na lista, né? Eu tenho mais ou menos uns 4 temas de live já lá, né? Esperando chegar a sua vez, mas pode me mandar que eu tenho o maior prazer de pensar e colocar na lista se fizer sentido aí do meu trabalho, para tudo que eu tenho pensado, eu vou fazer com o maior carinho. Então as lives são sempre preparadas baseado no que vocês estão me pedindo, nessa experiência aí profissional. Então que alguns pacientes mandam também, você podia falar de tal coisa, você podia falar de tal coisa. Então, se você tem aí alguma pergunta, algum tema, manda pra mim, não fica com você, porque a gente pode trocar. Eu acho que realmente é essa a ideia do canal. Eu espero que esse bate-papo hoje sobre compulsão tenha sido muito bacana para vocês. Eu acho que é super pertinente pensar sobre isso, e todas essas provocações, e a historinha da Joana e tudo mais que a gente falou, eu espero que você guarde, que isso possa fazer um pouquinho de diferença aí para vocês, ok? E boa noite, a gente se vê na próxima segunda, às 19 horas, aqui no Instagram, pessoal do YouTube no YouTube, e é isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.